Bienvenidos, estamos con el profesor Luis Alan Kunzle, quien fue uno de los invitados al Congreso Internacional de Epidemiología y Geografía Críticas que se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar. Luis Alan es profesor de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, es miembro del programa de posgrado en informática, del Núcleo de Estudios en Salud Colectiva y del Sindicato de Profesores de la Universidad. Hoy conversaremos con él sobre el tema de la salud de los docentes universitarios. Luis Alan viene desarrollando una línea de trabajo desde hace 8 años en esta temática y vamos a conocer un poco acerca de este trabajo. ¿Por qué no nos cuentas para iniciar de dónde surge la necesidad por entender este tema en la Universidad Federal de Paraná? Bien, de inicio, gracias por la invitación. Es un placer estar acá en la Universidad Andina Simón Bolívar. Estoy fascinado por la universidad y los trabajos que son en desenvolvimiento acá. La salud docente, yo soy un profesor del posgrado de informática, mas estava en la presidencia del sindicato de profesores. Y una cosa que nos llamó mucho la atención, muchos profesores venían al sindicato a hacer reclamaciones o discutir con la asesoría jurídica y podemos constatar que estavam enfermos. Uma enfermidade, em geral, uma enfermidade psíquica e muito relacionada ao trabalho. Tinham muitas queixas, muitas reclamações sobre as condições de trabalho, sobre a carga de trabalho, ou algumas vezes não sabiam dizer o que era que havia les deixado nessas condições. Nesse momento, vimos a necessidade de estudar este tema e criamos um grupo de trabalho no sindicato para estudar as condições docentes. Um grupo de trabalho com professores de diferentes domínios de investigação, de medicina, mas também de enfermagem, de psicologia. E este grupo começou os estudos sobre a saúde docente. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de este marco analítico para la comprensión de la salud de los docentes? ¿Cómo ha sido esa experiencia de este grupo de trabajo? Muy interesante, porque comenzamos en el individuo. El individuo, sus reclamaciones, passamos por um estudo muito aprofundado, temos várias publicações, participamos de congressos, participamos também da organização de congressos e seminários sobre acoso moral. O tema, porque se parecia ao início que estava restrito a problemas de relações interpersonais. Vimos depois que não abarcava todos os casos, que tínhamos que estudar mais profundamente as condições de trabalho, e a esse momento vimos que a resposta estava também em conhecer a universidade. Teríamos que conhecer as condições de trabalho da universidade e, sobretudo, historicizar as modificações que sofreu a universidade brasileira ao longo do tempo. Pero a universidade brasileira, o trabalho docente, as modificações que sofreu estavam também relacionadas às transformações do mundo do trabalho. O mundo do trabalho que deixou de ser um trabalho vinculado ao espaço de trabalho, mas há uma relação muito forte com o trabalho por internet, a produção de conhecimento que se tornou cada vez mais quantificada e um pouco estandardizada, ou um modelo de produção fordizado, podemos dizer. A esse momento, o grupo se desplazou do estudo de acoso moral e de relações de trabalho para entender as transformações do mundo do trabalho. Em seguida, tivemos que modificar. Por quê? Porque a universidade que está cambiando também porque temos modificações muito fortes no Estado brasileiro. Porque creio que não só em Brasil,
mas o Estado latino-americano, os Estados nacionais estão sofrendo modificações muito fortes, estão sofrendo modificações neoliberais, e estas modificações neoliberais atingem diretamente o servidor público. A forma como o Estado exige o trabalho, a produção do servidor, as relações de trabalho, a saúde do servidor público, porque se temos de um lado o Sistema Único de Saúde em Brasil, que foi um bom avanço social, o servidor público não tinha um sistema de cobertura, um sistema de acompanhamento, de segurança de trabalho. E nesse momento ampliamos bastante o grupo para discutir, para criar um fórum de saúde do trabalhador da universidade. E incorporamos em los estúdios não só os docentes, os servidores docentes, mas também os outros servidores da universidade. Foi este o trabalho que desenvolvemos nos últimos anos. Pouco a pouco, por exemplo, um marco interessante foi que descobrimos que tínhamos problemas de compreensão da justiça, porque se um problema de trabalho não se resolve em la universidade, os trabalhadores vão recorrer à justiça. E havia uma dificuldade muito grande de compreensão da justiça em relação a como se dão as relações de trabalho dentro da universidade. E iniciamos um trabalho com publicação de livros e seminários nacionais, discutindo a justiça e a universidade, como são as visões, que foi também muito interessante. Esta é um pouco a trajetória. Lo que penso que é importante marcar é um grupo que surgiu dentro do sindicato, composto por professores da universidade, de diferentes áreas de atuação. Incorporamos também alguns servidores que falamos em Brasil de técnicos administrativos, de suporte, em las discussões, mas é um grupo que, a partir de uma constatação de um problema real, se constituiu, mas também não é só um grupo de militante, é também um grupo acadêmico. Quero dizer, um grupo dentro da universidade, não vinculado aos programas formais de investigação da universidade, está vinculado a um sindicato, mas que tem uma produção sólida e consistente. Por quê? Porque também notamos que é necessário que o movimento social seja capaz de produzir conhecimento de maneira formal. Claro. Encuentro muy interesante dos cosas que quisiera que profundizáramos. Una es que el profesor universitario, que normalmente está observando la realidad y analizándola, hace de sí mismo, de su, digamos que condición de trabajo y su situación de salud, un objeto de reflexión, cosa que no suele ser, digamos que el elemento común digamos que entre la academia, que sea el propio académico el que haga de sí un objeto de reflexión. Y encuentro muy interesante que para poder comprender estas manifestaciones de malestar de los docentes hayan recorrido un camino que les haya obligado un poco a entender las transformaciones en el mundo del trabajo y en el ámbito de las instituciones universitarias para poder construir un marco potente de comprensión de la realidad. ¿Cómo ha sido el desarrollo metodológico? ¿Qué tipo de herramientas? ¿A dónde se han acercado un poco para, digamos que, poder llenar de contenido los análisis de salud de los docentes en su experiencia? Certo. La primeira pergunta é muito interessante porque o docente universitário que analisa a sociedade tem muita dificuldade de analisar a si próprio enquanto trabalhador. Há uma bela discussão dentro da academia norte-americana
que habla de idem injuris. As questões são escondidas em la universidade. Não se habla entre professores del mal-estar. ¿Por quê? Porque é um ambiente meritocrático e se eu hablo com você de mis deficiências, mis problemas, estou dizendo não sou capaz. E em la universidade se estão escondidas as questões del mal-estar docente. Isso foi um obstáculo para trabalhar com os docentes, que su mal-estar está associado a seu trabalho. Em geral, as questões são individualizadas. Estou mal porque não sou competente, não sou capaz. Quando, em verdade, é um modelo que se está implementando que genera por si mesmo o mal-estar. Então, essa é uma questão interessante que temos que trabalhar isto em las diferentes universidades. E é um modelo que está em todo o mundo. Está em los países ricos, está em los países de desenvolvimento, está em nossa América Latina. Por la questão del marco teórico que tivemos que desenvolver, de início tivemos que sair do individual. Tivemos que passar a uma esfera mais coletiva, que era entender os professores, a categoria professor. A categoria professor universitário de uma universidade pública federal brasileira, porque teríamos que pensar, o contexto do professor do mundo privado é completamente diferente e pior. Mas estávamos dentro do contexto do sindicato e teríamos que trabalhar dentro desse contexto. Tivemos que sair do contexto do professor para entender o contexto do servidor da universidade. E notamos que o contexto do servidor da universidade se reproduzia o servidor do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça. Há um contexto de serviço público que tem que ser descrito, tem que ser analisado, para poder compreender, para poder um dia volver ao professor. É necessário, esqueci de mencionar, estamos em curso de uma pesquisa muito grande de saúde docente, entrevistando os professores. Temos em nossa universidade algo em torno de 2.400 docentes. Em todo, temos algo em torno de 6.500 servidores, porque temos um grande hospital universitário. Desses 2.400, entrevistamos algo em torno de 415. Estamos hoje fazendo uma análise dos dados quantitativos e também dos dados qualitativos. Os questionários são quantitativos. Mas há um momento sentimos falta de um modelo, porque estávamos avançando, ampliando a análise ao mundo do trabalho, ao servidor público, e nesse momento tivemos contato com a epidemiologia crítica. O núcleo de estudos de saúde coletiva, me tornei parte deste núcleo há alguns anos, nos deu o suporte da metodologia, da epidemiologia crítica, porque necessitávamos de um quadro. Sempre dissemos um framework porque passamos a diferentes esferas e tínhamos dificuldade de relacionar todas essas esferas de complexidade, do individual, do coletivo, de professores, servidores, hasta o mundo do trabalho. E nesse momento começamos a trabalhar com a epidemiologia crítica de Jaime Breil. Estamos hoje convertindo as análises dentro deste marco. Luis Alan, y para culminar, ¿qué alternativas han podido poner sobre la mesa como sindicato para gestionar el tema de la salud de los profesores, de los servidores universitarios? ¿Y qué retos identifican, digamos que en el corto plazo? Muy interesante. ¿Por qué? Porque estávamos dentro do marco de um sindicato. E um sindicato tem que apresentar proposições ou questionar a administração.
Como partimos del individual hasta el coletivo, foi possível construir reivindicações à administração da universidade por problemas de construção de um marco para acoso moral, as condições de trabalho, porque tínhamos professores que o problema não era as condições de trabalho, mas sim não havia um marco regulatório por la saúde. Com os servidores técnicos administrativos, a questão de periculosidade, insalubridade, sobretudo em hospital, os laboratórios de química, física. Podemos criar uma série de reivindicações apresentadas ao reitorado. Mas havia problemas que não se restringiam à universidade. Eram problemas do modelo do sistema universitário e são reivindicações que foram apresentadas em nível do Sindicato Nacional por el governo federal. Mas também havia questões que não estavam relacionadas nem ao governo federal, nem à Universidade Federal do Paraná. Há problemas do modo de produção docente, o modo quantitativo, o modo como o programa de pós-grado decide se um professor pode continuar em pós-grado ou não, é um modelo que é que é universal, que se tornou um modelo opressor em todo o mundo e que o professor tem que começar a construir mudanças a partir de uma concepção de sociedade não competitiva e sim solidária, de uma universidade que seja capaz de incorporar o servidor técnico-administrativo na produção científica, porque queremos que os servidores técnico-administrativos tenham também uma produção que tenham os títulos de maestria, de doutorado. Há questões que colocamos para os docentes, há que cambiar também a visão de mundo, de sociedade que tem. Estes resultados foram muito interessantes. Estão em curso, é verdade, porque temos um modelo que está implementado. A curto prazo, creio que precisamos incorporar como fazer a relação entre as análises quantitativas e qualitativas. São desafios, são retos teóricos e de metodologia que temos que desenvolver. E estamos em curso de passar aos docentes os resultados da pesquisa ou os resultados que temos. Genial, Luis Alan. Muchas gracias. Muchas gracias.